Hello students, how are you? Olá estudantes, como vocês estão? Espero que todos estejam muito bem. Hoje vamos para a nossa aula de língua inglesa com o assunto do Simple Present. Então vem comigo aprender este assunto. Para você que já estava com dúvidas, agora eu vou tirar suas dúvidas, tá bom? Vamos entender um pouco sobre este tempo. É um tempo que eu já falo para vocês, é um tempo de ações habituais no presente. É a ação que o sujeito realiza no presente, tá bom? Então, quando a gente fala, no caso da nossa língua portuguesa, né? Fala aqui como está nesse exemplo. Ele joga futebol muito bem. Perceba que o sujeito é ele, né? O pronome. E o joga é o verbo, tá bom? Que é do verbo jogar. Perceba que está conjugado no presente, no agora. A ação que o sujeito está fazendo agora. E no inglês ficaria como? He plays soccer very well. O sujeito he, o verbo que está em negrito, é que vocês estão vendo plays, tá? É o nosso verbo do presente, tá certo? Então, neste assunto, a gente não vai enfatizar o verbo to be, sim qualquer verbo, tá? Que esteja realmente na ação daquele sujeito, naquele momento que eu falo no presente, ok? Então, quando você vai colocar está o tempo no presente e na forma afirmativa, existe também algumas regrinhas, tá bom? Podemos perceber aqui o que está de cor verde, que são os pronomes, que no caso são os sujeitos, tá certo? E os que estão de negrito, como walking, no caso o verbo principal. Mas percebam aí que existe uma diferença dos verbos que estão no he, she, it, que estão de cor azul. Estão percebendo aí? Que foi acrescentado alguma coisa? O que foi acrescentado? Um S, estão vendo aí? Pois é isso que eu quero que vocês prestem bastante atenção aqui comigo. Que quando colocar na forma afirmativa, no tempo do Simple Present, os tais pronomes, no he, she, it, os verbos que estiverem junto deles, né? Vai ter que acrescentar S, ES, IES. Tudo bem? É como fosse colocar o verbo no plural. Mas, na questão da tradução, não é que vai para o plural. Mas a questão da estética da gramática, o verbo tem que estar visivelmente como estivesse no plural, tá entendendo? Só nesses pronomes que são da terceira pessoa do singular, que é no he, she e it. Isso também refere quando for um sujeito também. Se caso for Paul, né? Paul é ele, não é isso? Se for substituir o nome de Paul por um pronome, seria he. No caso de Susan, Susan é ela. Se for substituir Susan por algum pronome, seria she. Então, pode acontecer, sim, também com o nome de sujeitos e você ter que colocar também o verbo com esse acréscimo. Tanto o nome de sujeitos, que eu digo do feminino, do masculino, como também nome de objetos, que é no caso do it, também pode acontecer. Ou então, aparecer esses pronomes que vocês estão vendo aí, que é no he, she, it, que é o que está de cor verde, do lado dos verbos que está de cor azul, tá bom? Quero que vocês observem isto aí, quando vai na forma afirmativa. Aí vocês começam a se desesperar, e aí, professora, como eu vou saber que eu vou acrescentar S, ES, IES nesses verbos? Como eu vou saber disso? Calma, fica aqui comigo. Quando o verbo que estiver lá, junto daqueles pronomes do he, she, it, ou nome de sujeitos que eu acabei citando aqui com vocês, que é do sexo feminino, masculino, que pode ser substituído por esses pronomes, os verbos que tiverem essas terminações de O, Z, SS, CH, SH e X, que é o que está aí de cor aí, ó, bem escurinha, logo na parte inicial, quando o verbo, tiver apresentar essas terminações que eu acabei de falar para vocês, aí você vai acrescentar o ES.
Como podemos observar aqui nos nossos exemplos. No caso de teacher, ó, he é o que está de cor verde, tá vendo? Nosso primeiro exemplo. O verbo que está de cor bem escura, tá vendo? E veja aí o acréscimo do ES. Por que ES? Porque ele tem a terminação de CH. Então, eu tenho que colocar o ES aí na regra. A mesma coisa no quis, ó. O quis é onde está aqui com she. Estão vendo aqui com o mouse? She, que é o sujeito, o pronome, né? Que está de cor verde. Quis, olha, tem a terminação de SS, gente. Então, quando tem a terminação de SS, eu coloco o ES. Tudo bem? Então, você só tem que memorizar essas terminações para saber o momento certo para colocar o ES referindo a estes pronomes. Isso tudo na forma afirmativa, tá ok? Vamos para outra regra. E a questão do IES, tá? E a questão do S, que também você falou, professora. Continua aqui comigo. Se o verbo termina com Y, tá? E tem uma terminação da letra Y, mas junto dele tem uma consoante. O que eu vou fazer? Eu vou tirar o Y, acrescentar o I no lugar e acrescentar o ES. Repetindo, isso é para os verbos que estiverem na forma, né, afirmativa junto dos sujeitos do he, she e it, tá? Estamos enfatizando esses pronomes aí, ok? Então, se o verbo que estiver junto deles tem a terminação de y, eu vou tirar o y, colocar o i no lugar e acrescentar o es, ok? Agora, professora, se o verbo termina com y e estiver junto de uma vogal, o que eu vou fazer? Eu vou substituir também? Não. Eu só vou o quê? Acrescentar o S. Eu não faço alteração nenhuma, tá? De Y com I, nem nada. Por quê? O verbo, tá? Que tem a terminação de Y, ele está junto de uma vogal, como é o caso de play, de sell, tá vendo aí? Ele se mantém, não faço nada, eu acrescento o S. Essa mesma regra também serve para outros verbos. Então, aqueles verbos que não tiverem as terminações que eu já falei para vocês anteriormente, do O, do Z, SS, CH, SH e X, que acrescenta o S no final, e nem este tipo aqui de terminação, que estiver junto de uma consoante, o Y, que eu tenho que substituir, botar I, ES, se não tiver nenhum desses pontos, eu só faço acrescentar S nos outros verbos, tá certo? Então, você só vai seguir a memorizar, estudar aí as regras quando é S naquelas terminações e a questão do IS diante destas terminações aqui. Se não tiver mais ligado àquelas regras, os outros verbos que estiverem junto desses pronomes, eu só faço acrescentar o S, ok? Podemos prosseguir aí? Vamos lá. E como podemos colocar na forma afirmativa ou negativa? Existe também uma regrinha, tá? No caso agora a gente vamos precisar de verbos auxiliares. Esses verbos auxiliares que estão para nos guiar, dizer que o verbo principal estava na forma afirmativa do tempo do simple present, que é no caso os verbos auxiliares do e das, esses que estão aí em negrito, que vocês estão vendo agora na tela, ok? Esses verbos auxiliares, eles vão acompanhar de acordo com os tais pronomes. No caso do do, vai ser seguido por I, you, we e they, que é o que está logo aqui em negrito, que vocês estão acompanhando com o mouse, ok? Junto do do. E o das será exatamente para aqueles três pronomes que estamos aqui, ó, estudando mais a fundo, que é no he, she, it, que é exatamente aqueles que a gente coloca o S, S, o IS, que eu acabei de falar aqui para vocês anteriormente, ok? Agora vem também uma grande atenção. Quando você vai colocar na forma negativa ou interrogativa,
Os verbos, aqueles verbos que vocês acrescentaram S, ES e S, eles vão perder essas terminações e vão voltar ao que eram antes, tá? Pode perceber aqui na forma negativa, olha só, gente, os pronomes que estão de cor aí, ó, escura, né, em negrito. O verbo auxiliar que está de cor azul, ó, do. O not que eu estou negando, tem que acompanhar junto, ok? E tem também o don't com as cores verdes. Aqui estou mostrando as duas formas que eu digo que é a forma negativa que você também pode utilizar. Tanto o verbo auxiliar com o not de forma normal, colocando separadamente, como do not ou does not, normal. Ou você pode fazer de forma abreviada, como está de cor verde, que estou mostrando aí na tela para vocês. Como don't, does it. Então, você escolhe as duas formas que você quiser utilizar. Usando qualquer uma delas, você estará correto também. Agora, observem que os verbos que estão no he, she, it, que é o woke, que é o está de cor negrito, aqui é uma cor escura, tá vendo? Ele perdeu o S. Estão vendo aí? Perdeu o S. Então, quando você vai para a forma negativa, interrogativa, todos aqueles verbos que vocês colocaram na forma afirmativa, que estava com S, S e S, eles perdem, porque o da já está na função, tá? Como podemos dizer, já está no plural no lugar desses verbos, né? Plural que eu falo, vocês já sabem, né? Não é que a tradução está no plural, é sim a questão da estética, da gramática, assim, visivelmente, é como se estivesse mesmo no plural, né? Então, o da já está no lugar, tá? Desses verbos, dessa questão do acréscimo, tá? Dessas tais letras do S, ES e S. Então, não tem necessidade de manter o verbo principal desta forma. Então, ele volta o que ele era antes. Então, fica ligadinho nisso também, ok? E na forma interrogativa, é a mesma coisa, tá certo? Os verbos que estavam com esses acréscimos, né, do he, she, it, não tem mais a questão do S, ES e ES, tá? Eles voltam que era antes. E na interrogativa, os verbos auxiliares agora que vem na frente, perceberam aí? É os que estão de cor azul. Então, vem do, tá vendo, acompanhando com I, porque realmente é de acordo com aquele pronome e o resto da frase, né? E bota o ponto de interrogação. O does, como vocês estão vendo aí, does he work today? Verbo auxiliar, sujeito, o verbo principal sem esse acréscimo de S, tá? Sem nada. O resto da frase, complemento dela, repito e boto o ponto de interrogação. Já na negativa, primeiro vem o sujeito, né, o pronome, depois o verbo auxiliar, depois o not, ou don't, ou does it na forma abreviada, como vocês acharem melhor, o verbo principal e o complemento da frase e o ponto. Só, tá bom? Então, essa aqui, no caso, né, que vocês estão vendo, é a estrutura tanto na negativa e interrogativa. Na negativa, primeiro vem o sujeito com o verbo auxiliar, já na interrogativa, primeiro vem o verbo auxiliar, depois o sujeito. Olha aí, aprendeu? Vamos agora praticar um pouquinho? Vamos para um exercise? Vamos para agora um exercício? Então, peço que vocês agora dá uma olhadinha aqui na tela, dá uma pausa aí na sua casa, tá certo? Tenta responder realmente aqui comigo. Vocês vão fazer o quê? Vocês exatamente vão completar os verbos que estão entre parênteses, tá certo? Se, eles estão todos aqui na forma afirmativa. A forma afirmativa. Então, vai ter alguns verbos, dependendo do sujeito, do pronome, que vou ter que acrescentar o S, ES, o IS. Então, fica atento também com isso, ok? Então, dá aquela pausa e tenta responder aí em casa. Depois que você já deu aquela pausa, né? Espero que tenha dado aquela pausa realmente para responder aí na sua casa. Você agora vai para o outro. Aqui, ó, outra questão. Nessa questão agora, vocês vão colocar as frases, tá bom? Na forma negativa, negativa. Então, preste bastante atenção.
Tenta fazer também aí, dá aquela pausa, depois eu volto aqui com vocês. Ok? Conseguiu aí? Ótimo, que você já deu aquela pausa, né? Vamos agora conferir. Vamos ver agora se vocês aí de casa acertou. Vamos ver se vocês realmente aí acertaram. Vamos ver? Vamos lá. Primeiro aqui, ó, a primeira questão. Vamos ver aí, olha o verbo go, terminação com o, né? Ele está aqui, ó, o sujeito é Caio. Se for substituir o nome de Caio por um pronome, seria com he, né? Então, por isso, eu tenho o ES, muito bem. My parents, que significa meus pais, né? Então, aí, são no complemento, se for substituir por they, no caso, eles. É realmente o verbo normal, sem nenhum acréscimo. Né? Loses também, se for substituir por um pronome, né, seria com she, então realmente tem o S aí no looking. E o I aqui, o verbo fica normal também, sem nenhum acréscimo. Se você acertou, está de parabéns. Vamos para o próximo? Olha a segunda questão aí, na forma negativa. Aí eu coloquei na forma o quê? Abreviada, até eu quis colocar dessa forma. Mas se você fez de forma daquela do not, né, das nós, tudo bem, tá? Tá certinho também, ok? Confiram aí. Acertaram? E parabéns, congratulations. Ai, que bom. E aí, vocês aprenderam comigo agora o Simple Present? Gostaram da nossa aula de hoje? Se vocês aí gostaram da nossa aula, dê aquela curtida aqui, tá bom? Dá uma curtida aqui pra teacher, tá? Dá aquela curtida, compartilha também para os outros colegas que não tenham nos acompanhado ou que nem conhecem aqui o nosso, né? Nosso canal aqui. Então, compartilhe e também se inscrevam aqui para você que ainda não é inscrito no meu canal e ative o sininho para cada videoaula que eu postar aqui para vocês ser logo avisados, tá bom? Então, aquela frase bem clássica, né? Que é qual? Bons estudos! E até a próxima. Tchau, tchau.